E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Rapidinhas do Megamente. Eu sou o El Natan, aluno do curso de licenciatura em Física no Instituto Federal do Ceará, campus Acaraú, ok? E hoje eu vou estar resolvendo o problema 23 do capítulo 17 do livro Fundamentos de Física, de Halliday Resnick, volume 2. O livro a ser utilizado será a 8ª edição, ok? É um capítulo sobre ondas e esse problema fala de interferência de ondas, certo? Então vamos lá o que diz o problema. A figura 1739, que é justamente essa figura aqui, mostra duas fontes pontuais S1 e S2, que emitem sons de comprimento de onda lambda igual a 2 metros. As emissões são isotrópicas e em fase. O que isso significa? Isotrópicas porque o meio em que elas vão se propagar tem as mesmas propriedades, ok? Não haverá uma variação de propriedades no meio em que a onda irá se propagar, independente da direção. E em fase significa que no mesmo instante de tempo e alinhadas conforme a figura que vocês veem aqui, as ondas irão ser emitidas, ok? A distância entre as fontes é d igual a 16 metros. Em qualquer ponto P sobre o eixo X, as ondas produzidas por S1 e S2 interferem. Se P está muito distante, ou seja, se P está no ponto X tendendo para o infinito, qual é, item A, a diferença de fase entre as ondas produzidas por S1 e S2? Item B, o tipo de interferência que elas produzem. Ok, vamos nos ater momentaneamente a esses dois itens e depois a gente fala sobre os outros. Então, beleza. Essa figura da questão, ok? Nós temos aqui então duas fontes em que vão sair duas ondas em fase, ok? E de acordo com o estudo feito sobre interferência, se nós temos aqui um ponto que se distancia, ok, vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Se o ponto A tem a mesma distância da fonte S1 e da fonte S2, ou seja, se nós temos uma distância L1 exatamente igual a distância L2, as ondas chegarão a esse ponto em fase, certo? Ou seja, se a diferença de percurso for nula, então a diferença de fase será zero também, ok? Bom, isso significará uma interferência totalmente construtiva. Acabamos de falar que a diferença de fase está relacionada com a diferença de percurso da seguinte forma: a diferença de fase, passando 2π multiplicando, vai ser essa razão, ΔL sobre lambda, vezes 2π. Certo? Para interferência totalmente construtiva, essa diferença de fase será zero ou múltiplo de 2π, certo? Com m, no caso, correspondendo a essa razão, que será igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Uma interferência totalmente destrutiva será obtida quando nós tivermos uma diferença de fase sendo múltiplo ímpar de π, ok? Então nós temos essa equação aqui para m e 0 ou qualquer outro número inteiro, certo? Então nós resultaremos aqui no múltiplo ímpar de π. Aí a razão ΔL sobre lambda será 0,5, 1,5, 2,5, ou seja, meio, 3 meios, 5 meios, ok? Beleza, então com base nessas informações vamos à resposta do item A. A diferença de fase entre as ondas produzidas por S1 e S2, certo? Bom, o que o problema diz? O problema diz que nesse caso o ponto estaria num valor de x muito longe da origem, ok? Tendendo para o infinito. Vamos lá. Digamos que possamos levar para muito longe este ponto, para um valor muito grande de x. Se nós tínhamos
um ponto P aqui, certo? Próximo da origem, relativamente próximo, é fácil perceber que nós teremos então uma diferença de percurso aqui. L1 visivelmente menor que L2. Tudo bem? Pois vemos que o L2 trata-se de uma hipotenusa de um triângulo retângulo. Agora veja que se eu tiver um ponto muito distante da origem, o que vai acontecer? Olha só, para pontos cada vez mais distantes, a inclinação vai diminuindo. E aí, se eu tiver uma distância considerável aqui, certo? Até o ponto P, e nós aproximarmos essas duas retas aqui, nós veremos que elas serão aproximadamente paralelas, certo? Então, se nós clicarmos nessa linha, então nós vemos que tem esse valor, ok? Se nós clicarmos na linha inferior, teremos um valor bem próximo das duas linhas aqui, ok? Então, para pontos cada vez mais longe da origem, essas duas linhas elas vão se aproximando cada vez mais até poderem ser consideradas do mesmo tamanho, certo? Então, se nós desfizermos aqui, pronto. Então, o que vai acontecer é que aqui nós teremos novamente uma diferença de percurso zero, porque se essa linha vai ser considerada igual a essa em tamanho, em módulo, né, em tamanho, então L1 menos L2, o módulo de L1 menos L2 vai ser zero, porque afinal elas serão consideradas iguais, certo? Então, se elas serão consideradas iguais, qual que é a diferença de fase? Passar, pronto. Se o ΔL é zero, então a diferença de fase também será zero, ok? E temos então a resposta para o item A. Ok? A diferença de fase é zero. O item B, o tipo de interferência que elas produzem. Acabamos de dizer que para uma diferença de fase igual a zero, nós teremos uma interferência totalmente construtiva, ok? Totalmente construtiva, porque as ondas vão interferir em fase e as suas amplitudes irão se somar, ok? Então a interferência será totalmente construtiva. Interferência totalmente construtiva, pois a razão ΔL sobre lambda será zero e portanto φ igual a zero, ok? Então vamos continuar. Suponha que o ponto P é deslocado ao longo de x em direção a S1. Certo? A diferença de fase entre as ondas aumenta ou diminui? Bom, é fácil perceber se para dois percursos considerados iguais a diferença de fase é zero, ok? Quando eu aproximo o ponto de S1, nós só poderemos ter uma diferença de fase maior do que zero. Pronto, nós teremos que a diferença de fase vai aumentar, certo? Para valores de x mais próximos de S1, ΔL será diferente de zero e portanto φ aumenta, ok? O que nós iremos fazer agora, galera, é responder os itens D, E e F. Só que nós vamos fazer isso manualmente, porque vamos precisar de um pouco de álgebra e será mais fácil trabalhar na caneta mesmo, ok? Então, beleza. Vamos lá. E aí, galera, voltando aqui ao nosso probleminha, nós precisamos responder então os itens D, E e F, ok? Aqui a distância da origem, as ondas possuem uma diferença de fase D de 0,50 lambda, E 1,00 lambda, F 1,50 lambda, ok?
Bom, para responder esses itens nós precisamos lembrar daquela relação entre a diferença de fase e a diferença de percurso, ok? Então, diferença de fase vai ser variação de percurso, diferença de percurso sobre lambda, vezes 2π. Beleza? Show! Quem é, então, a delta L? L1 ou L2 menos L1. Tudo isso sobre lambda vezes 2π. Beleza? Pronto. Bom, eu vou ampliar aqui um pouco esse desenho, fazendo aqui as fontes S1, S2, o ponto P, eixo X, eixo Y e uma trajetória aqui da onda 2. Reparem que nós temos um triângulo retângulo aqui, ok? Essa aqui é justamente a distância D, e eu vou chamar essa distância aqui de X, pois está sobre o eixo X. Vou chamar essa distância de L2 porque é referente à onda 2, ok? Da fonte S2. Bom, podemos relacionar essa distância L2 através de Pitágoras com esses valores de X e D. Através da seguinte relação: L2 vai ser igual a raiz de D ao quadrado mais X ao quadrado, ok? Uma hipotenusa, certo? Igual a raiz da soma dos quadrados dos catetos, beleza? Pronto, então nós temos aqui L2. Então agora nós vamos, o que nós queremos é uma relação, certo? Uma equação para a gente encontrar o valor de X, certo? Para essas diferenças de fase. Então vamos fazer o seguinte: φ vai ser igual a L1, L2, que é L2, raiz de D ao quadrado mais X ao quadrado, menos L1, que é L1x, menos X. Tudo isso dividido por lambda e multiplicado por 2π. Beleza? Pronto. Se liguem nessa expressão aqui, ok? Então, beleza. Lembramos que um comprimento de onda corresponde a 2π, ou seja, após uma oscilação de 2π, nós temos um comprimento de onda, ou após um comprimento de onda, quando a onda começa a se repetir, nós temos uma oscilação, certo? Após uma fase de 2π, beleza? Então, isso aqui é correspondente. Então, beleza. Então, no item D, nós temos o seguinte: item D, diferença de fase φ igual a 0,50 lambda. 0,50 lambda é igual a meio lambda, certo? E se nós vimos aqui que lambda corresponde a 2π, meio lambda corresponde a π. Então, isso aqui corresponde a π. Então, nós temos uma diferença de fase igual a π, beleza? Bom, substituindo esse valor nessa expressão, nós vamos ter então que π é igual a raiz de D ao quadrado mais X ao quadrado menos X sobre lambda multiplicado por 2π. π dos dois lados corta, beleza? Já vou passar esse lambda multiplicando 1, então vai ficar lambda igual a raiz de D ao quadrado mais X ao quadrado menos X multiplicado por 2, certo? Vou fazer a distributiva e já vou passar o 2x aqui para o primeiro membro. Então vai ficar 2 vezes menos x menos 2x. Passando para o outro lado, positivo. Então lambda mais 2x vai ser igual a raiz de D ao quadrado mais X ao quadrado, certo? Para eliminar essa raiz, nós fazemos o seguinte: elevamos ao quadrado dos dois lados, e aí nós temos aqui um produto notável, certo? Então, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2, 4, lambda x, mais quadrado do segundo, 4x ao quadrado, beleza? Beleza. Então,
só uma correção aqui, é que nós temos aqui um 2 multiplicando também, ok? Então 2 ao quadrado multiplicando aqui do outro lado, porque nós fizemos a distributiva, então ficou 2 vezes menos x e 2 vezes essa raiz. Então pronto. Então isso aqui vai ser igual então a raiz corta com o quadrado, então vai ficar d ao quadrado mais x ao quadrado multiplicando 4, ok? Então lambda ao quadrado mais 4 lambda x mais 4x ao quadrado vai ser igual, fazendo a distributiva então, fica 4d ao quadrado mais 4x ao quadrado. Repare que nós temos 4x ao quadrado no primeiro membro e no segundo, certo? Quando eu passar isso para o primeiro membro, ele vai negativo e cancela então com esse aqui, ok? A gente já pode cancelar. Então, vamos fazer o seguinte, para facilitar as coisas. 4 lambda x vai ser igual a 4d ao quadrado menos lambda ao quadrado, que foi para o segundo membro negativo aqui, beleza? E portanto, isolando apenas o x, nós vamos ter 4d ao quadrado menos lambda ao quadrado dividido por 4 lambda. Pronto, conseguimos uma expressão para a x, né? Para descobrir o valor de x correspondente a essa diferença de fase aqui, certo? De 0,50 lambda. Então, substituindo os valores, nós temos que 4d, quem é d? d é 16 ao quadrado, 16 ao quadrado, menos lambda, que é lambda, 2 metros, 2 ao quadrado, dividido por 4 vezes lambda, que é 2, certo? Substituindo esses valores aqui, calculando, nós vamos obter que x vai ser 128 metros. Beleza. Resposta da D, 128 metros. Pronto. Agora vamos para o item E, certo? O item E, diferença de fase igual a 1,00 lambda. Ora, se nós acabamos de dizer que lambda corresponde a 2π, então nós temos uma diferença de fase de 2π, ok? Então, é só substituir naquela equação. Então nós vamos ter 2π é igual a raiz de d ao quadrado mais x ao quadrado menos x sobre lambda multiplicado por 2π. 2π já corta com 2π, então nós vamos ter, e lambda já multiplicando, vamos ter lambda igual a raiz de d ao quadrado mais x ao quadrado menos x, ok? Então pronto. Passando x para o primeiro membro, somando, nós temos mais x ao quadrado, ok? Aplicando elevando ao quadrado dos dois lados, então nós temos que lambda ao quadrado mais 2 lambda x mais x ao quadrado é igual a d ao quadrado mais x ao quadrado. Reparem que agora x se repete dos dois lados da expressão, então cancela x. Isolando apenas o x, então nós vamos ter d ao quadrado, lambda ao quadrado passa negativo, lambda ao quadrado dividido por 2 lambda, 2 lambda. Beleza. Substituindo os valores, então nós temos d 16 ao quadrado menos 2 ao quadrado sobre 2 vezes 2. Portanto, x será igual a 63 metros. Ok? Beleza. Item F. Φ é igual a 1,50 lambda. Ora, 1,50 lambda é igual a 3 lambda sobre 2, que é igual a lambda mais lambda sobre 2. Ok? Então, que é lambda corresponde a quê? A 2π. Lambda sobre 2 corresponde a π. Soma, nós temos 3π. Beleza? Substituindo na expressão, nós vamos ter então 3π é igual a raiz de d ao quadrado mais x ao quadrado menos x sobre lambda, multiplicando 2π. Π corta com π, passa lambda multiplicando 3, então fica 3 lambdas, igual a d ao quadrado mais x ao quadrado menos x, tudo isso multiplicando 2, beleza?
Então, novamente fazendo a distributiva e passando menos 2x para o primeiro membro, fica mais 2x. Então, 3 lambdas mais 2x, okay? Vai ser igual a 2, que multiplica raiz de d ao quadrado mais x ao quadrado. Aplicando o quadrado nos dois lados, nós temos 9 lambda ao quadrado mais 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12, 12 lambda x mais 4x ao quadrado. Vai ser igual a 4, que multiplica d ao quadrado mais x ao quadrado. Fazendo a distributiva, então nós temos 9 lambda ao quadrado mais 12 lambda x mais 4x ao quadrado, que é igual a 4d ao quadrado mais 4x ao quadrado. Repara, 4x ao quadrado, dos dois lados, cancela. Então, pulando umas duas etapas que a gente já fez aqui, então isolando o x, nós temos então 4d ao quadrado menos esse espaço negativo, 9 lambda ao quadrado, dividido por 12 lambda. Sendo assim, substituímos os valores, 4 vezes 16 ao quadrado, menos 9 vezes 2 ao quadrado, dividido por 12 vezes 2. Ok? Bom, teremos então que x será igual a 41,2 metros. Beleza, galera? Então, essa foi a resolução dos itens D, E e F. Valeu!